condução de um veículo é uma tarefa que exige constante atenção e habilidades coordenadas. Infelizmente, os lapsos humanos são uma realidade comum que pode resultar em acidentes de automóvel devastadores. Esses lapsos, muitas vezes causados por distração, fadiga, falta de concentração ou até mesmo fatores emocionais, demonstram quanto a fragilidade humana pode impactar a segurança das estradas. Uma das principais causas de acidentes automobilísticos, devido a lapsos humanos, é a distração. Com a proliferação de smartphones e dispositivos eletrônicos, é mais fácil do que nunca desviar a atenção da estrada. Mandar mensagens de texto, fazer chamadas, verificar as redes sociais ou mexer no rádio são ações que podem distrair um condutor por preciosos segundos. Estudos mostram que apenas alguns segundos de distração podem ser suficientes para causar um grave acidente. A fadiga é outro fator crítico que contribui para os lapsos humanos. Quando um condutor está cansado, seus tempos de reação podem ser significativamente mais lentos, e sua capacidade de tomar decisões adequadas fica comprometida. Muitas vezes, as pessoas subestimam a fadiga e acreditam que podem continuar dirigindo mesmo quando estão exaustas, o que aumenta o risco de acidentes. A falta de concentração também desempenha um papel importante nos lapsos humanos. Pensamentos errantes, preocupações pessoais e estresse podem tirar a atenção do condutor da estrada. Fatores emocionais, como raiva, estresse e ansiedade, também podem contribuir para lapsos humanos ao volante. Para saber mais, acompanhe o Bendita Hora. Por isso que nós continuamos ao vivo aqui na Rede Vida com o nosso querido amigo, neurocirurgião, Dr. Júlio Pereira. Doutor, nós vimos agora, né, os acidentes e a gente sabe, está cansado de ouvir alertas. Está com sono? Não vai dirigir. Mas acho que a pergunta ela é até um pouco difícil de ser respondida, mas vou fazer. Claro. Até onde eu posso dirigir e até onde eu falo, não, hoje não, chega por hoje. Perfeito, né? O que acontece? A gente precisa do sono para recuperar. Mas claramente existem situações, por exemplo, eu médico, estou de plantão, saio de uma cirurgia, né? Sim. Então, assim, a gente percebe o seguinte, o fato de você não dormir de forma adequada, é comparável à distração de uma bebida alcoólica, para a gente ter noção do nível, Nossa, né? O que eu refiro para todo mundo é que, invariavelmente, um dia você vai sair mais tarde, mais cedo, né? O que você deve perceber é o seguinte, normalmente, seu corpo dá sinais. Então, o acidente, né, o bater o carro, normalmente é o último cenário. Sim. Então, todo mundo, eu falo o seguinte, se você sabe que você vai estar cansado, mude a estratégia. Por exemplo, comigo mesmo, cirurgião. Sei que a cirurgia é muito longa, eu vou de Uber. Então, assim, tem coisinhas que são bobas que você pode fazer. Agora, seu corpo dá avisos, né? Agora, cada pessoa é de um jeito, né? O que eu falo com todo mundo é o seguinte, né? A bebida alcoólica é uma das principais causas de acidente no trânsito, por isso que ela é proibida, né? Então, é uma das principais causas de morte na população até 50 anos de idade, é o acidente, e normalmente tem essa relação muito forte com o álcool, né? E também nas estradas, porque muitos profissionais, como caminhoneiros e outros, né, eles às vezes têm horas de trabalho muito prolongadas, né? Que a gente sabe que também vai retardar o reflexo, uma série de coisas, comparado à bebida alcoólica. E quem tem TDAH, essa pessoa está mais propensa a sofrer um acidente? Tá, já tem trabalho comprovando, tanto acidente automobilístico, como dificuldades relacionadas até a casamento, fixação em trabalho, né? Porque o que acontece? O paciente tem uma hiperatividade e ele também tem uma desatenção. Então, muitos desses pacientes, às vezes, no ambiente laboral, eles acabam ficando prejudicados porque fica desatento. Todo mundo fala, ele não tem a memória boa, ou ele não está conseguindo se concentrar, mas, na verdade, é por causa da doença. Puxa vida. E o toque, ele também ajuda com isso? Não? Porque o toque, às vezes, parece que tem pensamentos invasivos, compulsivos, né? Ouvi relatos disso, e a pessoa parece que não tem paz. Ela fica o tempo todo pensando. Os problemas de saúde mental são extremos de algumas situações, né? No caso de toque, tem uma alteração dentro do cérebro, a gente já sabe as estruturas que são modificadas, né? Neurotransmissores relacionados a isso, né? E o paciente realmente aquilo prejudica ele. Tanto que às vezes a gente usa de forma incorreta, dizer, fulano tem toque. Não, fulano não tem toque, fulano pode ser metódico, né? Mas o toque é uma doença, tem um prejuízo familiar, o prejuízo laboral, e aquilo gera uma sensação muito ruim para o paciente. Poxa vida. Gente, álcool e direção, isso jamais foi algo positivo. Então, olha só esse VT. A ingestão de álcool afeta o corpo de várias maneiras que podem prejudicar a capacidade de uma pessoa de dirigir com segurança.
Isso acontece porque o álcool afeta o sistema nervoso central, prejudicando a coordenação motora e a capacidade de realizar movimentos precisos. Além de prejudicar a coordenação motora, a velocidade com que o cérebro processa informações também é prejudicada. Ou seja, em caso de um imprevisto no trânsito, o tempo de reação é mais lento, aumentando assim a possibilidade de acidentes. O álcool também pode distorcer a percepção das distâncias, fazendo com que o motorista subestime ou superestime a distância entre veículos, pedestres e objetos. Sonolência e fadiga são os outros itens que aumentam com o consumo de álcool, o que pode aumentar o risco de cochilos ao volante. A desinibição é outro fator importante, pois leva a comportamentos mais arriscados, como a condução em alta velocidade ou a ignorar sinais de trânsito. É importante lembrar que a combinação de álcool com outras substâncias, como drogas ilícitas ou medicamentos, pode ter efeitos ainda mais graves e imprevisíveis. Por isso, é fundamental nunca dirigir quando for beber e, se beber, optar por transportes alternativos. Gostaria de complementar alguma coisa mais desse VT, doutor? Perfeito. Uma coisa bem importante é que acontece o seguinte: na hora que você bebe, o seu julgamento é prejudicado. Sim. Então, não só que você está desinibido, mas você não consegue fazer o julgamento adequado de algumas situações. Claro que do ponto de vista da lei, né, você teve a escolha de beber, mas eu falo com todo paciente o seguinte: se você vai para um ambiente, eu até critico aquele negócio de motorista da rodada, né, porque às vezes a pessoa vai com o motorista da rodada, aí bebe só um pouquinho, o julgamento dela está prejudicado, ela vai e pega o volante. Sim. Então, o ideal é o seguinte: saiba que se você vai para um ambiente que vai ter bebida alcoólica, que você costuma beber, o ideal é que você não pode colocar o seu julgamento no momento, porque provavelmente ele vai estar prejudicado. E a gente tem que entender o seguinte: você está colocando em sua vida em risco e das outras pessoas em risco. A maioria das vezes, acidentes que você vê, o motorista estava alcoolizado, mas são várias pessoas ali alcoolizadas que também o julgamento estão prejudicados e entraram naquele carro. Então você percebe que é uma cadeia de equívocos até chegar ao acidente. Muito sério isso, uma questão de responsabilidade. Lembrando que os automóveis sempre foram máquinas que encantaram os homens. Aliás, é difícil, né? Uma pessoa falar, não gosto, ou nem acho bonito um carro. Geralmente as pessoas acham muito bonito. Só que esse fascínio, infelizmente, às vezes pode levar até a morte. E isso está nos cinemas. A gente pode acompanhar agora essas imagens do filme Gran Turismo, do ano de 2023. Olha só. Vocês 10 são os melhores jogadores de Gran Turismo do mundo todo. É a chance de vocês competirem em corridas profissionais. Isso aqui não é videogame. Isso é a vida real. Você ganha mais pontos por isso no jogo? Se cometer outro erro desses, você pode acabar morrendo. Eu sei o que tô fazendo, não tô com medo. Eu já corri nessa pista mais de 1000 vezes no jogo. Me deixa fazer do meu jeito. Não é que foi bom mesmo? Meus parabéns. É briga de cachorro grande. Os outros pilotos, a equipe de pit, todo mundo vai te odiar. É bem mais fácil no controle, né? Não dá pra ver nada! Não sei se eu consigo fazer isso. Acredito em você, Ian. Você vai provar pra todo mundo que aqui é o seu lugar. Eu sei que você tá com medo. Mas gostando ou não, você tá nessa corrida. Anda! Volta pra briga! Sim, senhor. Se eu perder, eu perco mais do que sua corrida. Eu não vou desistir. Vamos mostrar pro mundo. Então, nós vimos essas cenas. Aí é inevitável pensar nos nossos jovens. E aquele menino ou aquela moça
que está ali completando 18 anos, está louco para dirigir pela primeira vez e passou a infância toda vendo isso. Doutor, pode ser um pouco perigoso, né? Com certeza, né? Não é à toa que das maiores indústrias do mundo, né, é a indústria automobilística e a indústria bélica também, né? Então, assim, o que acontece, né? Não tem jeito, a gente, ser humano, nosso sistema límbico, né, faz a gente gostar de algumas emoções, né? O grande fator que a gente vai ter é que existem ambientes que essas emoções, elas podem ser controladas, pode ser um kart, né, que Sim. se usa uma estrutura, né, mais pré-moldada para isso, né? Uma montanha-russa, o que é que seja, né? O grande problema é ser feito isso, né? E é estimulado, hoje ainda mais com o YouTube, Sim. em vários canais, aqui em São Paulo mesmo, que você se assusta, né? Que é só pega, o pessoal correndo de um lado para o outro, né? E é muito perigoso. Eu costumo dizer o seguinte para meus pacientes, a gente só fala de morte, né? Sim. Fulano morreu e tal por causa de acidente. Mas muito mais que morte, né? Mais de 10 vezes, muita gente com sequela. Por quê? Você tem um acidente automobilístico, né? O extremo é morrer, né? Mas a grande maioria dos casos acontece de ser... Tem uma aceleração e desaceleração por causa da pancada. O seu cérebro, várias regiões podem ter pequenos sangramentos, tanto na região frontal e na região temporal. E muito importante também a coluna cervical. Na hora que você tem uma batida, você faz esse movimento, né? Sim. Nossa cabeça é lançada e muitas vezes o pescoço pode gerar alguns problemas. Então, as fraturas da coluna, causas muito importantes de tetraplegia, né? Paresia e paraplegia também, numa população jovem. Então, a principal causa de morte e a principal causa de sequela até os 50 anos é também o acidente. E, normalmente, o acidente automobilístico. É a adrenalina, doutor, que causa isso? Adrenalina. É adrenalina. Eu costumo dizer o seguinte, padre, é que nem quando a gente fala de drogas, a gente já falou outra vez aqui, a gente tem que entender o seguinte, é uma sensação boa. Não adianta a gente enganar, né? Porque às vezes eu vejo forma de conscientizar, fica parecendo que a pessoa é boba, que a pessoa é... Aí a pessoa passa por aquela situação e gosta, ela se sente bem. Então vai dar adrenalina. O grande problema é que a gente é o quê? É um animal racional. Sim. Então a gente tem que entender que aquela adrenalina é o custo de um risco muito alto, até de sua vida, né? Por isso que as campanhas de conscientização, elas geralmente mostram a situação chocante da morte, né? Sim. Mas justamente a pessoa entender. Vale a pena você, por alguns segundos de adrenalina, você arriscar sua vida? E a droga é a mesma coisa, né? A droga causa um prazer extremo, né? Então a pessoa tem um prazer, uma sensação muito boa. Mas também vai custar a vida dela, né? O Rodolfo quer perguntar, eu acho, né? Oi, Rodolfo. Isso. Doutor, boa tarde. É o seguinte, pessoas que tomam remédio controlado, a maioria delas a gente sabe que acaba no dia a dia tendo uma vida normal e tudo mais, inclusive dirigindo. Até que ponto isso pode atrapalhar na direção e isso poder vir a causar um acidente, mesmo que aquele remédio seja para deixar a pessoa, entre aspas, equilibrada emocionalmente? Perfeito. Excelente pergunta. E é do dia a dia da gente da neuro. Porque o que acontece? Muitos dos remédios que a gente passa, eles são depressores do sistema nervoso central. Só que a gente muitas vezes usa esse remédio à noite. Então, os famosos benzodiazepínicos, normalmente à noite você avisa ao paciente, não tome e vai dirigir. Esse é o clássico. Mas tem alguns, por exemplo, pacientes com epilepsia. Às vezes eles tomam medicação, paciente com transtorno de ansiedade, de depressão, né? Então, o que eu costumo dizer para o paciente? Esses remédios são proibitivos de ser dirigido? Não. Mas na fase inicial do tratamento, às vezes a gente começa o remédio à noite para a pessoa notar e também é importante ela observar, porque é dose dependente e é pessoa dependente. Tem pessoas que com a dose não sentem nada e está ali ativo e tem pessoas que sentem muito. É o famoso, você já viu, muita gente usa aqueles remédios de alergia para ajudar a dormir. Isso. Como vou viajar e tomo remédio do enjoo porque dá sono. Então você percebe que é de pessoa para pessoa. Mas é uma excelente pergunta porque a pessoa tem que observar, especialmente quando começa o tratamento. Doutor, e nós sabemos também que com a tecnologia, com a qualidade de vida, as pessoas, graças a Deus, estão vivendo mais. Isso, necessariamente, também é de se pensar que as pessoas com mais idade estão dirigindo. Essas pessoas que têm uma idade mais avançada, elas têm que prestar mais atenção ao preservar a própria vida em quais cuidados básicos? Em primeiro lugar, essa pergunta é excelente porque o Brasil está vivendo essa mudança da pirâmide. Então, hoje a população brasileira está chegando aos 80 anos, em média, né? E a legislação daqui ainda é muito frágil quanto a isso. Eu falo com todo meu paciente, você tem que ser racional. Você envelhece, várias coisas vão piorar, não tem jeito. Ninguém é super-homem, né? A gente tem o processo, né? Risco de queda aumenta muito, então tem cuidado com o tapetinho, tudo isso. E o carro eu falo a mesma coisa. Sua visão piora com o envelhecimento, seu reflexo reduz com o envelhecimento. Na legislação brasileira não existe idade máxima. Então, esse já é o primeiro problema, né? Então, eu normalmente falo o seguinte, quando você começa a ter situações
o paciente fala, começou a bater o retrovisor, e é uma briga entre a família, às vezes chega para a gente médico, né? O filho não quer que ele dirija, ele começa a querer dirigir, né? Então, a primeira estratégia é o quê? Evitar a noite, porque naturalmente à noite a questão do reflexo, da visão que prejudica muito, né? E a outra coisa é criar situações alternativas. Então, eu tenho muito paciente que é porque ele nunca usou Uber, ele nunca usou táxi, né? Começa a usar, porque aí você vai conseguir mesclar e ver que muitas vezes é até mais seguro para você. É verdade. Os acidentes podem acontecer devido a inúmeros fatores. E esses fatores, eles vão agora ser apresentados nesse VT. Além das competições acirradas e grandes reviravoltas, um evento que infelizmente marca presença constantemente no automobilismo são os acidentes. Assim como o esporte é o reflexo em alta voltagem da realidade de um condutor padrão, os acidentes também são. Na vida, quando se está em frente a um volante, o risco é frequente e há muitas causas que podem ocasionar alguma batida. O cinto de segurança, de uso obrigatório, proporciona uma maior proteção ao condutor, assim como o airbag, em caso de impacto. Mas existem outros fatores, como a própria carroceria do carro, que recebe a maior parte do impacto do acidente. E como o esporte é um reflexo da vida, também existem itens que protegem os pilotos e são fundamentais. Para efeitos de comparação, temos um dos casos mais famosos do mundo, o acidente do piloto Ayrton Senna, que tirou a vida do brilhante piloto brasileiro, e o acidente do francês Grosjean, em que uma colisão causou um incêndio assustador, onde mesmo pegando fogo, o piloto saiu com ferimentos leves. Fica sempre a questão, erro humano ou uma fatalidade? Pois é, doutor, a gente faz essa pergunta, né, constantemente. Por que em alguns acidentes a pessoa instantaneamente já vai a óbito? Tem vários fatores, né? Um fator bem importante é assim, a gente usa o termo acidente, mas muitos não são acidentes, né? Teve uma intenção, né? A bebida alcoólica, você teve intenção, a própria questão das medicações, né? A outra coisa que nesse VT mostra assim de forma bem interessante é a questão da segurança, né? Claro que o Brasil é um país que grande parte da população não tem um poder aquisitivo e a gente às vezes fala muito pouco sobre isso, porque fica assim, como a pessoa vai ter um carro se com airbag, isso é muito mais caro e a maioria da população não pode comprar. Mas eu falo para todos os meus pacientes, podendo, nada é mais importante em sua vida. O airbag, a gente já tem evidência científica que reduz em muito a mortalidade. Outra coisa que tem crescido muito nos últimos anos são aqueles carros que têm a parada automática. Sim. Então, se a distância, se o carro começou a se aproximar, ele trava, ele freia, né? Isso vai ser uma segurança que daqui a uns anos eu tenho certeza que será obrigatório. Sim. Porque a maioria dos acidentes ocorre porque você vai mudar o som, você vai mudar... Comigo aconteceu recente, né? O carro entrando no túnel, aí quando você sai do túnel, às vezes o Waze, essas coisas não tá bem. Sim. Quando você vai mexer, quando você vê o carro da frente. Perigo. Então acontece com todo mundo, né? Por mais que a gente use o termo acidente, houve uma falha. Né? Não era para você estar olhando ali, você tinha que estar mais atento. Mas sabe que no mundo real acontece isso com uma frequência muito grande, né? Então esses itens de segurança, né? Como o senhor falou, falha humana vai acontecer sempre, com todo mundo, não tem jeito. E a gente vai como minimizar essa falha humana, tendo todas as tecnologias, o airbag. Acho que hoje em dia já tem o airbag, não sei se você sabe, tanto daquele clássico, né, os 4, mas tem também para a perna, porque tem muita fratura. Uma das fraturas mais comuns no acidente é a fratura de perna, né? Sim. E tem também para lateral, porque é uma dificuldade muito grande, às vezes o carro se choca na lateral do outro e tem uma consequência muito grande. Você tendo dinheiro para comprar o carro mais seguro que tem, com airbag, com tudo isso, tem até uma lista dos carros mais seguros. Eu acho muito essencial. Eu faço isso. Faz muito bem, doutor. Oxalá todo mundo pudesse ter, né? participar dessa realidade. E com relação à postura corporal, tem alguma postura mais adequada para se evitar acidente, doutor? Isso. O mais importante é o que a gente falou, a questão do uso do cinto de segurança, né? O banco de trás também precisa. Eu sei que hoje tem até carro que apita, né? O que eu tenho lá, ele apita se não tiver com cinto. É bem importante, né? A outra coisa que as pessoas cometem, um erro muito importante, é a questão de deitar no colo uma da outra. Então, a posição é você estar sentado, né? Nenhum carro é 100% seguro, em especial quanto maior sua velocidade. Então, tem às vezes o local que é permitido 100 km por hora, mas é difícil você ter um acidente com 100 km por hora com alvo fixo que não gere dano à pessoa que está dentro do carro, né? Então, acho que essa questão de manter a posição, sem mudança, né? Tinha pessoas antigamente, hoje até melhorou muito, que tinham mania de baixar o banco para dormir, o banco do carona, isso é muito perigoso, né? Deita no banco de trás também, você fica completamente solto, não pode. É verdade.
Doutor, quando a gente fala sobre distúrbios neurológicos, quais deles podem impedir uma pessoa de dirigir? Quem é epiléptico pode dirigir? Pode dirigir. A lei brasileira com epilepsia ela é muito clara, porque até 2% da população brasileira, 1 a 2% tem epilepsia. Ele tem que estar 1 ano sem crise, né? Eu sei que no mundo real, eu explico muito para os meus pacientes, mas a gente sabe que muitos não cumprem isso. Mas qual o grande problema? Tem pessoas que não têm nenhum aviso antes no corpo. Então, ela desliga, ela apaga. Nossa. Então, isso é um risco muito grande. Claro que esses carros autônomos, eles já vão melhorar muito com essa situação, né? Mas a lei brasileira diz isso, tem que estar 1 ano sem crise, né? As outras doenças, né? Tem doenças que têm a limitação motora. E aí, nem a gente médico que acompanha o paciente que vai dizer, é muita avaliação do médico do Detran, porque ele é um médico treinado especificamente para aquele movimento. E a outra coisa muito importante, que o mais curioso é, quanto mais déficit a pessoa tem do ponto de vista neurológico, mais ela valoriza a locomoção do carro. Então, eu tenho muito paciente hoje que tem um carro todo automatizado, que ele consegue dirigir com uma segurança muito grande. Também tem a questão do poder aquisitivo, né, para você ter condições de fazer isso. Mas eu falo com todo paciente, você está com a dificuldade, né, passa por essa avaliação com o seu neuro, vê se é possível ou não você dirigir. Muito bem, a gente tem inclusive uma pergunta agora para o senhor, a gente vai acompanhar então no VT. Após uma batida de carro, fiquei com medo de dirigir. Como superar esse trauma? Excelente pergunta, né? Porque nosso sistema límbico, ele é treinado para situações de risco. Então, se você teve um acidente, se você foi roubado, é natural, né? A principal questão é, isso é algo pontual, super normal, for poucas semanas? Ok, vai acontecer, você vai vencendo aquele medo e vai. Se isso perdurar, você pode estar no quadro que precisa de uma ajuda, geralmente com psicólogo. Então, ele vai fazer técnicas comportamentais para você vencer esse medo. Se for algo pontual, você vai se esforçando com alguém do lado, pede um amigo, um colega, vai em situação mais ambiente. E 90% das pessoas assim vai conseguir vencer esse trauma. Uma pessoa que está testemunhando um acidente, doutor, o que é recomendado ela fazer? A primeira providência? Isso. Se teve um acidente próximo a você, a principal situação que você vai ter é pedir ajuda. É curioso, porque às vezes a pessoa já quer ir em cima no acidente, né? Mas assim, além disso, né? Logo depois disso, a segurança de quem está ajudando é uma das coisas mais importantes. Então você vai, e também quem está ali acidentado, você vai, de alguma forma, ou pede para alguém ajudar, marcar o local. Então, se tem alguém caído, um carro bateu, as pessoas que estão vindo atrás, é muito comum isso acontecer. O segundo acidente ser pior que o primeiro. Né? Então, coloca o triângulo, pede alguém para estar avisando, né? Fazendo tudo isso, o ideal é deixar a pessoa sem muita movimentação. Se ela estiver no local seguro, não tiver nada pegando fogo, uma situação assim extrema, você vai deixar a pessoa naquela situação. Muitas vezes o paciente tem uma fratura, tanto cervical como da coluna, e a gente chama do segundo trauma, que é o quê? Você teve a pancada, você está com a fratura e alguém vai tentar ajudar a movimentar seu pescoço e piora mais ainda o dano. Então, essa é a principal questão, né? Pedir ajuda, normalmente no cenário natural aqui em São Paulo ou qualquer cidade grande, o que é que você vai fazer, né? Você não vai estar sozinho. Já pede para alguém, avisa ou liga para o SAMU. O SAMU já vai estar sendo avisado de que aconteceu um acidente, né? Vai pedir para a pessoa também marcar aquele ambiente. Então, vai botar o triângulo, vai deixar o fluxo do carro, normalmente vai seguir pelo outro caminho, né? E conversar com a pessoa. Como é que você está? Porque geralmente a pessoa está numa situação que às vezes ela está confusa, né? E até essa situação, muitas vezes, o próprio emergência, ele questiona a pessoa. Como é que está? Está inconsciente, até para ver qual vai ser a prioridade. Eles têm várias chamadas, né? Sim, doutor, quando há uma lesão no cérebro, é claro que não estou falando de lesões graves, mas quando há uma lesão de uma profundidade menor, o cérebro ele tem a capacidade de se regenerar ou não? Aconteceu e é aquilo para o resto da vida? Essa é uma questão bem importante, porque o que acontece? Os neurônios da gente, eles realmente têm uma capacidade mais limitada de regeneração. É diferente de uma pele, você corta, no outro dia cicatrizado, você perde sangue também, né? Mas ele tem uma capacidade muito grande de plasticidade. Então eu falo com os pacientes, por exemplo, eu tenho muito paciente que teve um trauma, passou por uma cirurgia e a fala piorou, o movimento piorou. Outra área do cérebro pode cumprir aquela função. Por isso da relevância da fisioterapia da fono logo precoce. Quanto antes você começa aquela atividade, outras áreas do cérebro podem cumprir. Então, às vezes, no consultório é muito comum. Você vê uma ressonância de um paciente com dano gigantesco e você olha para ele e nem parece que ele teve nada, porque outras áreas começaram a cumprir. Em criança, é o clássico, né? Que a criança tem uma capacidade de plasticidade melhor. Ela, às vezes, pra você ter ideia, tem uma cirurgia que a gente chama hemisferectomia. Você tira metade do cérebro. E quando a criança é muito pequena, geralmente para epilepsia refratária, são situações bem específicas, né?
tumores, às vezes acontece isso, e a criança está normal em pouco tempo, porque outras áreas começam a cumprir aquela função. No nosso trânsito brasileiro, o senhor acredita que o brasileiro, já de uma maneira geral, é claro, ele já está bem consciente ou ainda falta muita conscientização, doutor? Muito, né? Os números do Brasil são assustadores, né? Quando a gente vê em questão de morte, em questão de sequela, né? A gente tem um problema se a gente compara Estados Unidos e Europa, porque a gente não é muito bom de lidar com os números. Sim. Então, lá, eles têm os órgãos de governo. O próprio órgão de saúde tem um órgão que é de estatística. Então, eles geram dados precisos de tudo. O Brasil é uma subnotificação muito grande. As próprias anotações médicas de profissionais de saúde deixam muito a desejar, né? Eu costumo até falar com o paciente, por curiosidade, bote causas de mortes no Google e sempre sai a estatística. Outras causas sempre aparecem, assim, causas desconhecidas. São números muito altos. Mas quando a gente olha o acidente, mesmo com essa dificuldade, eles são números dos maiores do mundo. Algumas pessoas são muito apressadas também, querem fazer tudo de maneira instantânea e, por outro lado, tem gente que é um pouco mais devagar, né? Os dois extremos podem provocar acidente, né, doutor? Com certeza, né? Mas, normalmente, é curioso, quem faz muito isso é o pessoal de seguro, né? Eles começam a analisar porque eles querem quantificar para não tomar prejuízo do risco, né? Sim. E a gente percebe as pessoas que dizem, que acham que dirigem melhor são que mais causam acidente. E normalmente elas até dirigem melhor, né? Mas acaba que gera tanta confiança que aí é nesse detalhezinho que acontece. Tanto que as mulheres têm menos acidentes, seguro de mulher é mais barato, né? Você envelhece, seu seguro vai ficando mais barato. Então, teoricamente, quem é mais jovem, quem é mais ágil, né? Por que ele se acidenta mais, né? Doutor, e também a gente não pode esquecer das brigas que tem no trânsito, né? As pessoas muitas vezes também já estão cansadas de ficar ali durante tantos minutos, às vezes horas, no trânsito de São Paulo, e acabam perdendo a paciência. É uma porta de entrada para um acidente, né? Com certeza, né? As brigas ainda tem a questão do Brasil ser um dos líderes mundiais de projétil de arma de fogo, né? Que é o tiro, né? Meu Deus. Tanto por assalto, tanto pela questão da violência, né? Da discussão. O que eu digo para todo paciente, né? Todo mundo que até passa por essa situação, assim, não vale a pena. Por mais que você esteja nervoso, a gente está falando muito de sistema límbico, né? Não tem jeito, você vai ficar com raiva. Pode ser eu, pode ser o senhor, né? Não tem jeito. Existe situação que a pessoa freia, a pessoa está devagar, ou a pessoa te corta, né? Mas você tem que trazer aquele seu lado racional para dizer, não compensa. Da mesma forma que a gente falou do álcool e direção, a pessoa está alegre e tal, e está achando que está dirigindo bem, né? O uso de drogas também é a mesma coisa, a pessoa vai sentir prazer. Por isso que tanta gente usa drogas, né? Na questão da direção e da briga, a mesma coisa. Você vai sentir raiva, você vai se controlar, você vai ligar seu som, né? E vai tentar se acalmar, porque não compensa. E você nunca sabe quem está do outro lado, né? É, realmente. E a pessoa que sofreu algum trauma, doutor, o caminho é fisioterapia, basicamente, e também outras medidas com o doutor? O trauma crânioencefálico, e teve muito famoso agora recente, né? Que teve atropelamento, né? Teve tiro também, né? É longo. Então, eu falo para todo paciente o seguinte, quando você fraturou a perna jogando bola, a recuperação é muito mais rápida, né? O cérebro ele precisa de tempo, essa neuroplasticidade, ela demora. Por isso que você vê esses famosos, você até esquece, já 2 meses depois reaparece, né? Porque justamente isso, precisa da fisioterapia, precisa da fono, precisa de uma área que os pacientes não conhecem muito bem, mas é muito relevante, que chama terapia ocupacional, porque ela vai ajudar nas estratégias de melhoria. E todo paciente com trauma, eu falo, procura ajuda psicológica. Porque normalmente vai ser uma situação, a maioria dos pacientes são jovens, que a pessoa nunca passou por aquilo e ela passa por muitos questionamentos. Aumenta muito os transtornos de ansiedade e também a depressão. Muito bem, eu acho que a gente tem mais uma pergunta no VT para o doutor. Vamos dar uma olhada. Ah, não tem? Foi essa. Então agora eu vou fazer a minha. É que o doutor falou sobre terapia ocupacional, isso é tão importante. Doutor, por quê? Eu queria que o senhor aprofundasse um pouquinho mais. Por que é tão importante na reabilitação? Perfeito. O que acontece? Quando um paciente, como o senhor falou, fase aguda, teve um sangramento, é comigo, o neurocirurgião, vou ver, precisa de operar, não precisa operar, como está a tomografia, a gente faz tudo isso, né? Sim. A segunda etapa, está tudo estabelecido, o paciente passou pelo risco de vida, mas muitas vezes ele ficou com alguma sequela. E essa fase inicial, das primeiras semanas e dos primeiros meses, são muito relevantes para criar as novas conexões. No caso da fisioterapia, todo mundo reconhece muito bem, né? No caso da fono, também a questão da fala. Às vezes o paciente tem dificuldade de fala, ou ele ficou entubado muito tempo, ou fez tráqueo, né? E no caso da terapia ocupacional, ela ajuda o paciente a ser inserido no mundo novamente. Então, eu tenho dificuldade de mexer a mão direita. Como é que eu vou usar o garfo? Como é que eu vou escrever? Né? Então, a terapia ocupacional entra. E tem um problema dos convênios médicos no SUS também, que eles deixam esses profissionais de saúde meio de lado.
Então, às vezes, o valor quase não paga ou não paga, a família não consegue bancar. Se você tem um paciente com trauma, ele é jovem, ele deixa de ganhar dinheiro, né? Ele está numa situação difícil, o custo da família aumentou e, às vezes, a família, por sobrevivência mesmo, deixa esse profissional de lado, mas ele é muito importante. Tão importante como eu, neurocirurgião, nesse caso. Olha, Rodolfo também quer perguntar. Isso. Doutor, mais uma curiosidade. A gente vê muito, assim, na internet, pessoas que tiveram graves acidentes e que realmente perderam uma parte significativa do crânio e cerebral. E, aparentemente, a pessoa está extremamente normal, falando normal, andando normal e... fisicamente é algo assim impressionante, de uma parte, faltando uma parte bem grande. Até que ponto, quantos % que a gente pode perder para que a gente não limite a nossa vida? E às vezes a gente vê acidentes até menores que acabam deixando a pessoa vegetativa, né? Perfeito. É porque o que acontece, Rodolfo? A gente que está vendo, a gente sabe que existem áreas que pequenas têm uma relevância grande, como a gente falou, o tronco cerebral é a área responsável pela sua respiração, batimento cardíaco. Tanto que quando a gente testa a morte cerebral, a gente quer ver o funcionamento do tronco, às vezes está até preservado, e você tem que fazer os testes para ver, está preservado, não está? Então, depende do local. A outra coisa que você vê no externo é porque muitas cirurgias que a gente chama hemicraniectomia. Eu já vi vários desses vídeos no YouTube. Então, você tem que tirar o osso, porque o cérebro inchou. E se você não faz nada, começa a comprimir, morre os neurônios nessa região. Então, a imagem é feia de você ver, que você vê aquilo tudo afundado. Mas, às vezes, o cérebro está completamente preservado. Você tirou por causa do inchaço, o osso você bota ou numa geladeira, numa temperatura muito baixa, e depois coloca no local específico de hospital, né? Ou você coloca no abdômen, ou você despreza esse osso e coloca uma prótese até construída hoje por impressora 3D e coloca no local. Então, a imagem que você vê, às vezes é muito feia, mas o cérebro do paciente está ok. E existem locais no cérebro que não tem uma relevância tão grande. Ela é importante, mas não é tão visível. Então, às vezes, o paciente está muito bem. Obrigado, doutor. Doutor, são 4h05 da tarde, nosso tempo está quase se esgotando, mas esse é o espaço que eu gostaria de pedir que o senhor deixasse as considerações finais, as orientações para um trânsito mais seguro e mais responsável. Perfeito. Primeira coisa é o seguinte, a palavra chama acidente, mas normalmente tem erro humano importante. Sim. Bebida alcoólica, não dormiu direito, né? Acelerou demais, então tome muito cuidado. Em especial, eu sei que seu público tem muito da terceira idade, é avó, é mãe. Converse com seu filho, a população jovem até 50 anos é a que mais sofre esse acidente, né? Segundo aspecto, se já aconteceu o acidente, não é para se desesperar. Foca na reabilitação, a grande maioria dos pacientes eles vão recuperar. A gente às vezes não consegue dizer o quanto vai, mas a maioria. E se você desestimula tanto a família como o paciente ficar para baixo, essa recuperação vai ser muito mais dificultada. Muito obrigado. A gente quer agradecer a presença, sempre também tão solícito, do Dr. Júlio. Aliás, o Instagram do Dr. Júlio é @neurocirurgiabr, tudo junto, como está aparecendo. Se inscreva no YouTube também do doutor, Neurocirurgia BR. O doutor já tem mais de 850 mil inscritos. É isso mesmo. Ah, tá bem, hein, doutor? Que bom. Quase 1 milhão de pessoas também que pegam o seu conteúdo e se beneficiam com ele. Parabéns. Doutor, muito obrigado por participar conosco. Obrigado. Até a próxima oportunidade. E a gente encerra o programa de hoje com um clipe de uma cena de um filme que você descobrirá em seguida. Sabe qual é o filme? Need for Speed, Necessidade por Velocidade. E eu quero agradecer porque nesses dias todos eu estive com vocês, substituindo o Padre Juarez de Castro. Para mim é uma honra. Padre Juarez, obrigado. Bom retorno para você. E eu espero que todos nós possamos rezar hoje o Santo Terço às 6 da tarde e o Santo Terço dos Filhos do Pai Eterno às 8 da noite. Um abraço, gente. Salve Maria.